Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. 22 de abril de 2021, quinta-feira. Eu sou o Fábio de Lima. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre o projeto de resolução que propõe a instalação de uma CPI para investigar gastos no combate à pandemia. Vamos falar também sobre outro projeto de lei, o 142 de 2021, que proíbe a lotação em ônibus intermunicipais no estado de São Paulo durante a pandemia. Outro assunto muito importante que vamos abordar é o isolamento social e medidas de combate à Covid-19. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Os projetos debatidos pelos parlamentares no plenário, mais uma vez foram destaques na tribuna virtual transmitida pela Rede Alesp na última terça-feira. Janaína Pascoal, do PSL, aproveitou o espaço para fazer esclarecimentos sobre o projeto de lei 755 de 2020, que estabelece a possibilidade de que as famílias que se encontram na fila para adoção funcionem como famílias acolhedoras e lhes concede prioridade para adotarem as crianças ou adolescentes que tenham acolhido. O que eu estou pedindo? Para o juiz colocar essa criança na guarda da família que quer adotar. Porque quando a situação jurídica da criança se solucionar, ela já está no seio da família que vai ficar com ela, né? Ela já está no seio da família que vai ficar com ela. Então, o que eu estou pedindo aqui é para que os juízes deem prioridade para as famílias habilitadas para receberem a guarda provisória das crianças que estão ainda no processo de destituição do poder familiar. O meu projeto só favorece quem está na fila para adoção. Eu quero esclarecer isso. A deputada Mônica Seixas, da mandata ativista do PSOL, falou sobre a situação dos servidores públicos na cidade de Poá. A prefeita Márcia Bim, do PSDB, vem tentando, acho que essa já é a terceira tentativa, de alterar o Estatuto dos Servidores de Poá. Entre outras coisas, vai confiscar vale-refeição, vai alterar o horário de refeição dos trabalhadores da saúde, vai diminuir remuneração, proíbe hora extra. Esse projeto de reforma no Estatuto de ataque aos servidores públicos de Poá já foi derrotado algumas vezes no plenário, 2 vezes no plenário, e agora, com uma pequena alteração de texto, ele volta a tramitar. Os servidores de Poá estão mobilizados contra esse ataque. Nós aqui, deputados estaduais da bancada do PSOL, estamos à disposição, ao lado dos servidores públicos de Poá, contra essa injustiça, e quero dizer a eles para contar muito com a gente aqui pela manutenção dos poucos direitos que os servidores públicos têm. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, convidou a população para participar do ato solene em tributo ao senador Major Olímpio. Uma das pessoas que me ajudou bastante aí na minha carreira no PSL, que eu vi para o partido, quando foi o senador, o finado senador Major Olímpio, que fez recentemente 30 dias que, infelizmente, perdeu a vida para o coronavírus. E eu vou realizar hoje aí, junto com a Assembleia Legislativa, um tributo ao Major Olímpio. Então, quero colocar aqui no ar aqui o chamamento e quero convidar a todos que possam participar hoje a partir das 19 horas. O deputado Gil Diniz reforçou seu posicionamento contra o projeto de lei 738 de 2020, que institui o Programa Emergencial Paulista de Vacinação contra a Covid-19. A vacinação deve ser compulsória, deve ser obrigatória. Eu acredito que tem que ser direito de todos os cidadãos, deputado Freitas, a se vacinar. Todos têm que ter esse direito, acesso à vacinação. Mas eu não acredito que deva ser compulsória, obrigatória, que o cidadão seja obrigado a tomar essa vacina. Até porque
tem várias queixas, né, várias considerações justamente contra a eficácia de algumas vacinas. Então, acredito sim que o Estado tem que garantir a vacina para todo cidadão que queira se vacinar. Eu entendo que é um projeto inviável, porque, por exemplo, o deputado fala aqui que tem que ter a comprovação de imunização para embarque em aeronave, embarcação, trem, ônibus, metrô e demais modais de transporte. Como que a gente vai fiscalizar? Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. A tribuna virtual é transmitida ao vivo a partir das 2h30 da tarde na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. E vamos agora com a nossa primeira entrevista do dia aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre o projeto de resolução que propõe a instalação de uma CPI para investigar gastos no combate à pandemia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Sargento Neri, do Avante. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez ao estúdio aqui da Rede Alesp. E já esclarecer aqui também para o nosso espectador, né, que nós estamos sem máscara, só neste momento aqui da entrevista, né? Todo mundo aqui no estúdio está com máscara, estamos respeitando o distanciamento social. E, deputado, vamos começar aqui. Como é que anda o pedido, né, de instalação da CPI para investigar os gastos públicos estaduais nessa pandemia de Covid-19? Bom, esse é o segundo pedido, né, Fábio? Eu fiz um pedido ano passado, não surtiu efeito, então fiz o pedido novamente. A base do governo colocou que era só para tumultuar a CPI do Senado. Na verdade, não é, porque o meu pedido é anterior ao pedido do Senado. Hoje nós temos aí 18 assinaturas. O líder do PT, no biênio passado, o Barba, prometeu que a bancada do PT assinaria o projeto de resolução, mas assim não aconteceu. Só 2 deputados do PT assinaram. Esse projeto de resolução, ele tem uma necessidade porque já tem 5 CPIs instaladas. Para ter a 6ª, nós precisamos de um projeto de resolução e precisamos aí 36 assinaturas. Então, eu vejo a importância da clareza dos gastos, né, com o Covid. Diga de passagem, a compra dos respiradores, que o governo do Estado está sendo investigado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, numa compra totalmente irregular. Não é porque não tem licitação que não tem que ter os parâmetros de segurança num contrato e numa compra. E eu tenho convicção de, se o governo tem clareza nas suas compras e não tem nada a esconder, por que impedir a CPI? Por que pedir para a sua bancada segurar a CPI? Então fica aí, né, a minha indignação pelos deputados não assinarem. Não dá para entender qual que é. Eles querem proteger o Dória ou esse jogo tem deputados envolvidos, tem partidos envolvidos nessas compras? Nós precisamos entender isso daí. Porque eu simplesmente não assinar por falar que é um jogo político, isso é errôneo e uma inverdade. Ou seja, o que o senhor está querendo é que haja transparência e, se não tem nada a ser escondido, por que não haver uma investigação um pouco mais ampla, detalhada do que está sendo feito? É isso? Exatamente. Você colocou pontualmente os fatos, né? Se não tem nada a esconder, vamos apurar com clareza e mostrar para a sociedade como que o Estado gastou. E também nós precisamos ver a atitude do governo na pandemia. Houve omissão, não houve, porque são muitas mortes, né? Então nós precisamos entender esse conjunto de fatores, né? Se realmente o investimento foi feito na forma correta. Então, você pontuou bem, precisamos ter clareza nos gastos com a pandemia. Deputados, os hospitais de campanha também entrariam nessa análise aí de como o governo se portou durante a pandemia? Com certeza, e vocês acompanharam que eu liderei o PDO em todas as visitas nos hospitais de campanha. Eu vou dar um exemplo, o hospital de campanha aqui do AMB. Ele estava com ocupação de 40% da sua capacidade, quer dizer, não chegou a 50% da sua capacidade. Isso mostra que ele foi instalado no momento errado,
né? Houve um gasto no momento errado. Hospital de campanha do AMB, nós fizemos uma fiscalização lá, deu uma repercussão enorme, porque o João Dória e o Bruno Covas disseram que nós invadimos. Isso é uma inverdade, nós fomos lá para fiscalizar. E por que nós fomos, naquele momento, fiscalizar o hospital de campanha do AMB? O governador João Dória havia feito um chamamento de 600 milhões em leitos particulares. Então nós fomos lá para ver se realmente tinha necessidade. E ficamos espantados. Por quê? Na verdade, tinha de 1.870 leitos que eles alegavam ter, tinha 440 montados, desses 440, 270 ocupados. Quer dizer, não tinha 50% de ocupação daqueles que estavam montados. Mas tinha 1.300 e poucos leitos abandonados, sem colchões, sem equipamentos. Então não havia necessidade desse chamamento. Tanto é que depois da visita lá no hospital de campanha do AMB, o governador retirou o chamamento dos leitos de hospitais particulares. Então o PDO fala que nesse ponto nós acabamos economizando para os cofres públicos 600 milhões em uma ação só. E também acho que teve empresa, né, que participou da construção desses hospitais de campanha, que já foi encontrada irregularidades em outro estado, né, no Rio de Janeiro. Quer dizer, é um indício que pode ter ocorrido aqui também. Sim, a empresa Iabas, nós fizemos uma representação no Tribunal de Contas, no Ministério Público Estadual, Federal e Polícia Federal, né, no contrato do hospital de campanha, que é a empresa Iabas, né? Nós localizamos ali contratos sobrepostos, localizamos contratos duvidosos. O Ministério Público de São Paulo arquivou, eu entendo que ele arquivou por estar também numa esfera superior, que é o Ministério Público Federal, né? A Polícia Federal está em curso a investigação e no Ministério Público Federal também está em andamento. Também protocolamos no Tribunal de Contas do Estado, esse lavou as mãos e mandou para o Tribunal de Contas Municipal. Que eu vejo aí um erro, né? Porque há sim verbas do governo do Estado. Então o Tribunal de Contas do Estado deveria apurar. Mas lavou as mãos e mandou para o Tribunal de Contas Municipal. Agora, deputado, esses outros deputados que não querem nesse momento assinar esse pedido de CPI, de investigação, se deve aqui, o que eles justificam? Porque eu já escutei algumas pessoas falarem, talvez, que não seja o momento ainda de fazer esse tipo de investigação, porque a doença ainda está num momento muito agudo, né? O que eles justificam? Eu acho que é o momento. Nada vai atrapalhar uma CPI no curso da luta contra o Covid. Pelo contrário, eu acho que vai forçar com que o governo trabalhe de forma correta, que os gastos sejam feitos de forma transparente, né? Porque nós do PDO não temos as contas com clareza, é difícil achar um contrato, o governo não responde, então não há essa clareza na resposta dos gastos. E eu não vejo que atrapalhe, e não é um pedido político, né? É um pedido técnico. Como? Fazer a CPI para ver aonde gastou, de que forma gastou. E eu até comentei que abriria a mão de fazer parte dessa CPI, mas nós precisamos dela, precisamos sim esclarecer como que o governo gastou bilhões de reais nessa pandemia. E só para ficar claro, são 36 assinaturas necessárias? Exatamente. E por enquanto... Eu tenho a metade, que são 18. Tá. Mas estamos na luta tentando sensibilizar e convencer aí os deputados pela necessidade dessa CPI. Deputado, o senhor faz parte também do grupo PDO, que é o Grupo Parlamentar em Defesa do Orçamento, criado no ano passado. Como estão os trabalhos desse grupo? Nós estamos apurando a parte operacional do atendimento do governo ao Covid e também ainda estamos apurando os gastos do governo. Já são 20 representações só contra o governo do Estado. Tem 4 dessas representações que foram abertos inquéritos, né, está em investigação. Temos também representações contra municípios, contra prefeitos, vereadores, secretários, né, e isso está correndo em segredo no GAECO, então eu não posso nem falar a região para não atrapalhar a investigação,
mas é um trabalho que deu um fruto enorme no combate da corrupção. Nós continuaremos a trabalhar. O último trabalho que nós fizemos foi no HC de Bauru, onde nós temos lá uma estrutura construída há 30 anos, gastou bilhões de reais, inaugurada há 10 anos e estava vazio. E a prefeita de Bauru e um promotor estavam sofrendo para tentar colocar os leitos de UTI. Bom, PDO foi até o local, eu e o Coronel Telhada, fizemos todo o trabalho, entrei com uma representação do Tribunal de Contas contra o governador e contra o reitor da USP. Por quê, Fábio? O gestor administrativo, ele não pode construir um elefante branco. Ele não pode construir uma ponte onde não vai se passar pedestre ou veículo. Ele não pode construir um prédio onde não vai se ser instalado nada. Então é uma omissão muito grande do governo e do reitor da USP deixar um prédio daquele 10 anos vazio. Então nós entramos aí no Tribunal de Contas, que também cuida da operacionalidade do Estado, para realmente imputar ao governo do Estado e ao reitor a omissão nesse momento tão complicado. Por felicidade, nós ficamos sabendo que a semana passada abriu-se 10 leitos no HC de Bauru. 10 leitos. Agora, o senhor falou que não pode o gestor público construir um elefante branco e ele ficar ali parado, sem funcionamento. E esse daí ficou 10 anos. Qual a justificativa, deputado, para um prédio ficar 10 anos parado? Primeiro, a incompetência do PSDB, né? E a má gestão. Porque o que nós ficamos sabendo que a USP empurra para o governo e o governo tenta empurrar para a USP essa administração. Pois bem, o governo ele tem que se portar como governo. Então, se é para a USP administrar, ele que dê recurso para a USP e determina. Não vem pedir, é determinação. A USP está subordinada ao governo do Estado de São Paulo. Então, a incompetência na administração pública fez com que gastasse bilhões de reais numa obra de 30 anos, que já é um absurdo, né? Você imagina quanto foi superfaturada essa obra, né? E demorar 10 anos para se colocar em funcionamento. Uma instalação pronta, muito bem feita, muito bem elaborada, bonita a obra, mas que não servia para nada. E não serve ainda porque não está na sua capacidade total de atendimento. Deputado, nós temos outros elefantes brancos desse tipo no estado de São Paulo, nessa área da saúde, por exemplo? Olha, desse porte eu não vi ainda. Mas o que eu vejo, porque nós entramos na maioria dos hospitais da Grande São Paulo, nós do PDO, entramos em todos, e até na UTI, né, até colocando os deputados em risco. Mas a necessidade de se apurar realmente se houve investimento, tivemos que fazer esse trabalho. Não percebi e não há investimento nos hospitais fixos, né, que foi um grande erro. O João Dória gastou com os hospitais de campanha e não fez investimento nos hospitais existentes. Esse foi o primeiro erro dele. E agora nós estamos pagando com a segunda onda porque não houve investimento nos hospitais, nem aqui na capital e nem no interior de São Paulo. Até porque, né, deputado, se temos ali um prédio físico ali com equipamentos, precisa de mão de obra, né? Precisa de pessoas para trabalharem, para operar esses equipamentos, né? Então, às vezes, o hospital de campanha, por mais bonito que ele esteja, por mais bem preparado que ele esteja, se não tem gente ali, não adianta, ele não vai conseguir funcionar. Enquanto nos hospitais já tem equipe ali, né? Que de repente pode ser remanejada, deslocada, né? Esse é um outro erro do governo, porque eu até comentei isso, né, da operacionalidade. Eu falo que esses erros são propositais, tá? Ele fez uma sequência de erros propositais para que a pandemia realmente se alastrasse. Essa é a minha convicção, essa é a minha visão, tá? E eu comentei que ele poderia fazer um acordo com as faculdades de medicina, de enfermagem, para colocar esses alunos em atuação. Pelo menos o último ano da faculdade poderia estar atuando nos hospitais. Isso aumentaria a mão de obra, né? Seria qualificado, não deixaria de ser qualificada e acabaria suprindo aí a necessidade. Hoje nós temos profissionais da saúde que trabalham 24 por 24, que é um absurdo, né?
Então, faltou uma sensibilidade do governo e também a capacidade de administração do governo João Dória. Deputado Sargento Nery, nosso tempo está esgotado, mas eu quero agradecer a sua presença aqui no estúdio, né, do Jornal da Rede Alesp e fazer o convite para, assim que o senhor conseguir as assinaturas restantes para a CPI, que o senhor também reserve um tempinho para voltar aqui e a gente conversar sobre os trabalhos da CPI, está bem? Fábio, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, sempre ímpar, né? Estou à disposição da TV Assembleia e fica aí a população, a minha indignação aos deputados que não assinam o pedido de resolução, porque nós necessitamos sim de uma clareza nos gastos públicos do Estado de São Paulo. Um grande abraço. Em reunião extraordinária em ambiente virtual, presidida pelo deputado Carlão Pignatari, do PSDB, presidente da Casa, os parlamentares discutiram e votaram projetos de lei de autoria dos deputados da Assembleia Legislativa. Dos 11 projetos pautados para serem votados durante a sessão, 7 foram aprovados. Entre eles, o projeto de lei complementar 26 de 2018, de autoria da deputada Analice Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a criar o cargo de diretora de enfermagem no quadro da Secretaria de Saúde do Estado. Eu optei por não encaminhar o projeto e apenas fazer um agradecimento muito especial a todos os parlamentares que nesse momento votaram a esse projeto, que ele é de extrema valia para que a gente possa definitivamente ter uma estruturação do serviço de saúde dentro da Secretaria de Estado da Saúde. É importante também porque não é só apenas uma questão de valorização da enfermagem, mas sim de dar à enfermagem a notoriedade, a gerência necessária que ela precisa ter dentro da estruturação da saúde. Aprovado ainda o projeto de lei 331 de 2016, do deputado Roberto Engler, que padroniza a estampa da data de validade na embalagem de merenda escolar. O projeto de lei 529 de 2019, do deputado Coronel Nishikawa, foi aprovado. Ele autoriza o Poder Executivo a destinar 50% do valor arrecadado com multas originárias de bafômetro para obras, aquisição de equipamentos, veículos e ativos para o Corpo de Bombeiros. O Superior Tribunal de Justiça considerou inconstitucional esse projeto de parceria com as prefeituras e, com isso, os bombeiros ficaram sem recurso municipal. A tendência, eu sempre disse, é que com isso haja uma gradual extinção do Corpo de Bombeiros. Não é isso que nós, população, queremos. Eu ainda visto a farda do Corpo de Bombeiros e sempre lutarei a favor da nossa instituição. Eu agradeço a todos que entendem isso e que, de certa forma, pediria ao senhor governador que não vetasse esse projeto. Aprovado também o projeto de lei 1189 de 2019, de autoria do deputado Marcos Zerbini. Ele altera a lei 2574, de 4 de dezembro de 1980, que estabelece normas para a declaração de utilidade pública. A deputada Valéria Bolsonaro falou da importância da aprovação do seu projeto, o 670 de 2020, que institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Eu só queria fazer uma colocação rápida aqui para falar sobre a importância desse nosso projeto aqui, que é uma pessoa especializada para trabalhar com as nossas crianças. Infelizmente, o que tem acontecido, tanto no estado de São Paulo, nas escolas estaduais, quanto nas escolas municipais, é que tiraram as professoras com especialização em educação especial. Estão colocando estagiários, merendeiras, cozinheiras, para simplesmente ficar com a criança ali. Então, eu peço a sensibilidade de todos para que possam ajudar as nossas crianças com deficiência, seja ela qual for, a ter uma pessoa especializada acompanhando dentro da sala de aula. Muito obrigada. O deputado Campos Machado teve seu projeto de lei aprovado, o 738 de 2020, que institui o Programa Emergencial Paulista de Vacinação contra a Covid-19.
E, por fim, o projeto de lei 112 de 2021, de autoria do deputado Roque Barbieri e José Américo, que institui o atendimento centralizado dos serviços de registro civil das pessoas naturais e de protestos de títulos e outros documentos de dívida no Estado. O deputado explicou melhor o projeto de lei. A ideia, coronel, é o seguinte, é autorizar aqui as centrais, aí no caso de protesto de registro civil, porque de protesto de registro civil, possa montar um serviço eletrônico para que você possa fazer consultas pela internet. Né? Pela internet você vai poder fazer consulta, digamos, um registro civil em Dracena. Você pode entrar através do sistema eletrônico e obter esse registro civil em Dracena. Né? Você pode, no caso de protesto em São Paulo, a mesma coisa. E você tem um teto a partir do qual eles não podem cobrar. Né? Eles não podem cobrar para evitar os abusos que estavam acontecendo. A propositura que mais gerou debate durante a sessão foi o projeto de lei 146 de 2020, de autoria da deputada Alice Brandão, do PCdoB, que determina a suspensão dos mandados de reintegração e tomada de posse dos despejos e remoções durante a pandemia. O projeto, que necessitava de maioria simples, considerando a presença de 48 deputados para ser aprovado, não foi acatada por falta de quórum. Com um total de 47 presentes, faltou um voto para que o resultado final fosse validado. Por isso, esse projeto e mais 3 proposituras ficaram com votação adiada. O Instituto Butantan iniciou nesta semana, na capital paulista, a produção de outras 5 milhões de outras... Parece que nós vamos ao vivo agora com a repórter Priscila Silvério. Olá, Priscila Silvério, bom dia, tudo bem? Quais as notícias que você traz para nós? Olá, Fábio, tudo bom? Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Olha, acontece agora, em ambiente virtual, a 16ª sessão extraordinária da Ordem do Dia. Né, o presidente, quem preside, então, esta sessão é o deputado Wellington Moura, ele está no plenário Juscelino Kubitschek, os outros deputados em ambiente virtual. Eles estão no período de discussão, mas hoje é discussão e votação, do projeto de decreto legislativo 32 de 2021, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios de São Paulo. Então, os deputados votam essa renovação do estado de calamidade pública no estado. Olha, terminando essa sessão, 10 minutos depois, começa, então, a 17ª sessão extraordinária, também em ambiente virtual. Ordem do dia, qual é? Votação do PL 405 de 2019, de autoria do deputado Daniel José, do Partido Novo, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. E também o PL 363 de 2019, de autoria conjunta entre os deputados Bruno Ganem, do Podemos, e a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Esse PL proíbe a fabricação, comercialização, armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e solta de fogos de artifícios de estampido no Estado. Então, depois dessa primeira sessão extraordinária, começa uma segunda sessão extraordinária com a ordem do dia desses projetos que eu já falei. Eu volto mais tarde para contar, então, o que aconteceu nesse período da manhã, ainda no Jornal da Rede Alesp, Fábio. Perfeito, Priscila. Essa questão aí dos fogos de artifício com estampido, quem sofre muito com isso são os bichinhos, né? Normalmente os cachorros, os gatos, às vezes eles ficam muito assustados, né? Com tanto barulho, então realmente é um projeto de lei importante. Também tem a questão das pessoas com autismo, que, né, com espectro autista, que tem muito problema também nesse momento, porque eles têm ali uma sensibilidade por conta do som. Então, é um assunto que precisa ser discutido e algo tomado aqui no estado de São Paulo, que com certeza vai ter efeitos em todo o Brasil.
Obrigado mais uma vez, Priscila. Até mais. O Instituto Butantan iniciou nesta semana, na capital paulista, a produção de outras 5 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus, a partir de matéria-prima recebida pela biofarmacêutica chinesa Sinovac. Os 3 mil litros de insumo farmacêutico ativo chegaram a São Paulo na última segunda-feira, dia 19 de abril. As entregas das novas doses da vacina Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde deverão ser retomadas na primeira semana de maio. Desde 17 de janeiro, o Instituto Butantan já enviou 41 milhões e 400 mil doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Somente em abril foram disponibilizadas 5 milhões e 200 mil vacinas. Com a nova produção iniciada na terça-feira, o total entregue aumentará para 46 milhões e 400 mil doses da vacina Coronavac. Um segundo carregamento de matéria-prima, com mais 3 mil litros, correspondentes a outras 5 milhões de doses, aguarda autorização para embarque e deve chegar nas próximas semanas a São Paulo. Vamos falar agora sobre o projeto de lei 142 de 2021, que proíbe a lotação em ônibus intermunicipais no estado de São Paulo durante a pandemia, enquanto todos os demais setores da economia e da sociedade estão passando por restrições e novos regramentos, o transporte público segue atuando de forma a não preservar a vida e evitar a contaminação pela Covid-19. Os ônibus rodam lotados em quase todas as linhas, principalmente nos horários de pico, em diversas cidades do estado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Rafael Silva, do PSB. Deputado Rafael Silva, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Deputado, o senhor nos ouve? Tivemos um pequeno problema aqui com a conexão do deputado. Vamos voltar em instantes. E esse assunto é um assunto bastante polêmico, né? Porque realmente, principalmente em feriados, que a gente acha que o transporte público não estaria cheio, estaria ali com poucas pessoas, as pessoas ficando em casa, respeitando o isolamento social. O que a gente vê são trens lotados, são os metrôs cheios, principalmente em horário de pico, né? Muita gente que continua trabalhando, que precisa trabalhar nos horários de pico. Pelo menos aqui na capital paulista, o que a gente vê é o transporte público completamente lotado. E isso é algo para a gente pensar o que pode ser feito, porque só estamos dessa forma disseminando ainda mais a doença. E agora quero dar uma informação aqui relacionada ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O prefeito Bruno Covas, de 41 anos, teve uma piora em seu quadro de saúde nesta semana. Ele foi diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen. Bruno Covas está internado no Hospital Sírio-Libanês desde quinta-feira, dia 15 de abril, quando deu entrada para realizar exames de controle. De acordo com a equipe médica que acompanha o prefeito, a presença do líquido se deu por causa de uma inflamação provocada pelo câncer que ele enfrenta na região da cárdia, localizada na transição entre o estômago e o esôfago, com metástase em outras áreas do corpo. As informações oficiais são passadas pela equipe médica de Bruno Covas, coordenada pelos médicos Davi Wipp e Arthur Katz, Túlio Eduardo Flesch Pfeiffer e Roberto Calil Filho. O prefeito segue trabalhando no hospital, mas a alta médica só deve acontecer depois da retirada dos drenos usados para remoção do acúmulo de líquido.
Isso deve ocorrer, o comunicado, na verdade, foi feito na última terça-feira, né, em seu perfil nas redes sociais. O prefeito paulistano agradeceu o apoio que vem recebendo e disse que segue na luta. Escreveu Bruno Covas: a luta continua e o trabalho não pode parar. O apoio e o carinho que recebo todos os dias me dão cada vez mais força. Seguirei, como sempre, de cabeça erguida e cumprindo, junto com a minha família, nossos compromissos com São Paulo. Então é um câncer, né, que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vem enfrentando já faz algum tempo e que, infelizmente, nos últimos dias foi diagnosticado um quadro de piora. Mas agora nós vamos conversar com o deputado Rafael Silva. Olá, deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio, é uma alegria imensa poder participar desse programa muito importante. Deputado, alegria é nossa. E vamos falar aí sobre transporte público cheio, né? Infelizmente, apesar de se falar tanto da necessidade do isolamento social, em transporte público, o isolamento social está muito difícil, né, deputado? E o senhor protocolou recentemente o projeto de lei 142 de 2021. O que essa proposta determina, deputado Rafael Silva? Que vai de um município ao outro não pode andar com passageiros ônibus, só sentados. Infelizmente, é uma vergonha o que acontece nesse país, a hipocrisia total. Eles pedem entre pessoas e no ônibus as pessoas como sardinha dentro de uma lata. É uma vergonha. O ônibus, e fala, não, no ônibus nós não podemos contaminar ninguém. É uma forma de você jogar o vírus de uma pessoa para outra. Então, o ônibus interurbano superlotado. Somente passageiros. Do reincidência, a empresa poderá ser desclassificada. Deputado, realmente as pessoas não irem sentados seria o ideal. Agora, me vem uma outra preocupação à cabeça. Dessa forma, será que de repente a gente não teria intervalos de tempo muito maiores para quem precisa pegar o transporte público, às vezes para chegar em casa, deputado? A responsabilidade cabe àquele que fornece o serviço, né? Ao responsável pelo serviço. Então, as empresas elas têm que se adequar, ou seja, têm que colocar mais ônibus no momento crítico, que é no horário de pico. Elas têm que fazer isso. Se não fizerem isso, elas não estão cumprindo a sua missão, a sua função e aquilo para o qual elas foram contratadas. Quer dizer, o comerciante é obrigado a se adequar. O pequeno comércio, o médio comércio está indo à falência. Muitas pessoas desempregadas. Agora, a empresa de ônibus, ela não tem que se adequar, ela só tem que pensar no lucro. Nós temos que entender que eles têm uma responsabilidade, e essa responsabilidade tem que ser atendida. Deputado Rafael Silva, o que o senhor falou é muito importante, porque se por um lado o senhor está aqui lutando para que não exista ônibus ali lotados, né, cheio de gente, desrespeitando assim a distância, né, devida no isolamento social, o senhor não quer também que o usuário do transporte público seja prejudicado. Ou seja, as empresas têm que fazer o trabalho delas bem feito, mesmo que não possa ter pessoas em pé dentro do ônibus, né? Não tem nem dúvida. Existe o horário onde realmente o afluxo é maior. Aí a empresa tem que entender isso daí. O comerciante entende. O comerciante é obrigado a fechar as portas numa restrição. Ele é obrigado a dispensar funcionários.
ele passa por dificuldades. Agora, a empresa não. A empresa ela pensa apenas no lucro fácil e abundante. Isso é problema da falta de concorrência. Num país onde não existem concorrências adequadas, existe o abuso. E esse abuso é praticado dentro dos municípios também, com ônibus urbano. Mas aí já não é atribuição do deputado. Aí é o problema do município, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público. Agora, deputado, sempre que toca também nesse assunto aí do transporte público, de ele estar muito cheio, as empresas, elas costumam ter um contrato ali que algumas coisas estão amarradas nos contratos, né? Ou seja, se a empresa privada, se a empresa dona de ônibus, às vezes ela tem algumas regalias contratuais, o Estado foi conivente com isso na hora que assinou ali o contrato, né? O poder público normalmente é conivente, aceita imposições. Existe aí alguns segredinhos, né, que fazem com que esses empresários sejam protegidos e são protegidos. No Brasil todo, eles são protegidos. Infelizmente, eles formam um cartel, eles têm um grupo muito forte. Existem empresários que têm linhas em tudo quanto é canto, eles não têm uma empresa só, eles têm muitas empresas. Infelizmente, essa realidade ela acaba penalizando e castigando a população como um todo. Deputado Rafael Silva, qual que é a tramitação que esse projeto agora apresentado pelo senhor tem que ter até a aprovação do Poder Executivo? Ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Depois nós vamos pedir um regime especial, urgência na votação, para que entre logo em vigor, né, para que comece a funcionar o mais rápido possível, porque a vida não espera, quer dizer, a morte não espera e o cidadão está sendo penalizado. Isso é uma vergonha, viu? É uma vergonha. O vírus ele veio de avião para cá, e ele foi distribuído de ônibus, o ônibus urbano, no caso dentro do município, e o ônibus entre os municípios, o ônibus interurbano. Você entendeu? Então, é uma vergonha realmente o Brasil não ter se preocupado com esse detalhe. Antes mesmo de acontecerem as mortes provocadas pelo transporte coletivo, eu fiz vários documentos, encaminhei inclusive a órgãos de comunicação, falando que o Brasil teria morte, dor e sofrimento em todos os cantos. E quem levaria seria o transporte coletivo. Deputado, caso o seu projeto venha a ser aprovado, qual o impacto que o senhor acha que vai ter em Ribeirão Preto, na região? Aqui a região de Ribeirão Preto é altamente penalizada. O que você tem de mortes aqui é coisa absurda. O percentual de mortes em Ribeirão Preto na região é muito mais alto do que o percentual estadual e o nacional. Por quê? Porque Ribeirão Preto é uma cidade grande, o transporte coletivo aqui é uma bagunça e o camarada vem das cidades vizinhas, que as cidades vizinhas dependem muito de Ribeirão Preto, tanto para a compra, para atendimento médico, como muita gente das cidades do entorno, muita gente trabalha em Ribeirão Preto e eles buscam a doença. Quer dizer, o impacto vai ser positivo, somente positivo, se nós conseguirmos realmente avançar nessa questão. Deputado, o senhor tocou num ponto que é importante explicar até melhor para o nosso espectador, né? Para quem não conhece Ribeirão Preto é uma cidade grande, com bastante infraestrutura, né? Rodeada de outras cidades ali menores, mas também importantes, né? Além do problema com o transporte público, como é que está a situação hoje da região em relação ao comércio, em relação à indústria? Tudo voltou a funcionar? As coisas ainda estão parcialmente fechadas? Tenta passar uma visão um pouco mais ampla aí para o nosso espectador em casa, por gentileza, deputado. Ribeirão Preto é mais um centro comercial do que industrial. O comércio está voltando à normalidade. Ele volta à normalidade, não. Há um pouco de normalidade, mas muitos comerciantes já fecharam as portas, tem muita gente desempregada, porque o comércio ele é mais penalizado do que a indústria, muito mais penalizado. E a região aqui
que gravita em torno de Ribeirão Preto, essa região também está sendo altamente prejudicada. Essas mudanças no plano do governo, o emergência agora, verde, azul, laranjado, essas mudanças, elas acarretam problemas terríveis. A economia foi altamente prejudicada. Ribeirão Preto passa por esse problema grave. Muita gente desempregada. Então, o ônibus, pode ter certeza disso, é um dos fatores preponderantes para que esse vírus atinja uma grande parte da população. Deputado Rafael Silva, eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez no Jornal da Rede Alesp e futuramente seu projeto aí sendo tramitado e sendo aprovado, eu gostaria de já convidá-lo para o senhor voltar aqui e explicar como as coisas estão andando nesse sentido, tá bem? Estou à disposição e agradeço porque, na medida em que a gente leva a informação para as pessoas, nós formamos consciências. Perfeito. Com 977 mortes por Covid-19 registradas nesta quarta-feira, dia 21, o estado de São Paulo chegou a 90.627 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia. O número foi alcançado pouco mais de um ano após a confirmação da primeira morte, em 12 de março de 2020. Com essa marca, o mês de abril já se tornou o mais letal de toda a pandemia no estado, superando o recorde anterior de março de 2020. Foram 15.975 mortes do dia 1º até esta quarta, dia 21, contra 15.159 em todo o mês de março. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 977 novas mortes e 17.123 novos casos. Com isso, a média móvel de mortes no estado ficou em 736 mortes diárias por coronavírus, um valor 3% maior do que o registrado 14 dias atrás, o que indica tendência de estabilidade. São Paulo registrou ocupação de 81,8% nos leitos de UTI, ontem, quarta-feira. Para especialistas, a taxa de ocupação acima de 80% indica que o estado segue com problemas no sistema de saúde. O total de pacientes internados em São Paulo, seja na rede pública ou privada, é de 23.459 pessoas até ontem. Desse total, 11.009 estão em leitos de terapia intensiva e 12.450 em enfermaria. A vacina contra a Covid-19, produzida pela farmacêutica Pfizer, poderá ser armazenada por até 2 semanas, a menos 20 graus Celsius, e não mais a menos 75 graus Celsius, como era previsto inicialmente. A autorização foi concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Para a diretora médica da Pfizer Brasil, Marjorie Dulcini, isso contribuirá para a logística de vacinação. O imunizante já tem o registro definitivo concedido no país. O Brasil tem garantidas 100 milhões de doses do fármaco, com entrega prevista de 15 milhões e 500 mil doses até junho, e o restante no segundo semestre desse ano. Além disso, o ministro da Saúde negocia a compra de um novo lote de 100 milhões de unidades, segundo o Ministério das Comunicações. Os deputados, membros da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais e da Comissão de Fiscalização e Controle se reuniram em ambiente virtual para deliberar sobre o projeto de Decreto Legislativo 32 de 2021.
O PDL 32 de 2021 reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do estado, uma reivindicação encaminhada por inúmeros prefeitos aos deputados estaduais. A relatora do PDL, deputada Carla Morando, do PSDB, leu seu parecer aos demais parlamentares. O texto proposto garante aos prefeitos a segurança jurídica para promover políticas públicas para reduzir os efeitos da pandemia sobre a sua população. Contudo, a fim de delimitar o reconhecimento da situação de calamidade pública para o exercício de 2021, apresentamos a seguinte emenda. Desse aos artigos 1º e 11º do PDL 32 de 2021, a seguinte redação. Artigo 1º, fica reconhecido para os efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, do dia 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública dos municípios que tenham requerido no exercício de 2021 em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, coronavírus. Artigo 11. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até o dia 31 de dezembro de 2021. Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de decreto legislativo número 32 de 2021, com a emenda ora apresentada. O deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, questionou qual será a abrangência dos municípios beneficiados pelo PDL. O artigo 1º, ele especifica, declara de calamidade pública os municípios que apresentaram o requerimento. Não é, como disse a gente o ano passado, aprovamos um para todos os 644 municípios, um outro específico para o município de São Paulo e um outro para o estado de São Paulo. É apenas a título de esclarecimento. Esse aí é apenas para os municípios que apresentaram o requerimento. Durante o período do exercício de 2021, todos os municípios que fizerem o mesmo requerimento também entrarão. Por 15 votos a favor e um voto contrário, o relatório da deputada Carla Morando foi aprovado. Agora o PDL segue para debate e votação em plenário. E o Jornal da Rede Alesp vai para um breve intervalo, mas voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da